Olá, pessoal! Nossa live das quartas-feiras às 18 horas. E vou esperar minha amiga Elaine entrar. Após essa live, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma outra live no YouTube, tá, gente? E que vai ser sobre Feng Shui também, radiestesia. Então, depois eu vou colocar o acesso para vocês, tá? Então, vamos chamar a minha companheira de live, que hoje a live promete. Vamos ver. Ixi, o celular não tá querendo chamar. Vamos ver. Deixa eu ver de outro jeito, gente. Deixe-me ver. Onde está Elaine? Onde você está, minha amiga? Deixa eu ver se eu consigo. Não tenho pedidos, não tô conseguindo te adicionar aqui. Não quer funcionar. Vamos ver. Vamos ver. Tá, gente? Ah, não. Vai funcionar sim. Vamos lá. Opa. Opa! 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 Ah! Pronto. Estou subindo. Pronto, já estou no alto. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. E aqui não estava querendo entrar de novo, que nem aquele dia? Não, eu tava ajeitando o celular, ele tá. A bateria dele Não, tá mas o meu ficando não estava fraca. querendo. Eu apertava o convidar e nada acontecia. Essas máquinas. Celular É tem um porque tempo falaram útil, que não nós. adianta. Celular tem tempo útil. Não, esse celular tem 1 ano, é novo. Mas a Ah, não, questão o é meu já que tem uns 5 anos já. E ele tá falaram dando que curso agora. entramos no Mercúrio retrógrado, né? É, quase toda a parte de comunicação da pane. Quase. Então tá, A então tá gente, a tudo gente, a certo. gente, a gente considera que seja isso para não ter que trocar tão rápido os aparelhos, mas você sabe, né? Não, mas tá Sim, mesmo. As conexões de internet estão mais lentas, estão mais fracas, elas não estão segurando. Sinal de TV também sim. está ficando falho. Telefone. Então, tudo que é de comunicação realmente está meio estranho. Não está tão 100% que nem estava, não. Eu tenho a banda Sim. larga aqui bem alta e ela, mesmo assim, ela anda piscando. Entendi. Bom, essa vai ser uma das partes da parte do assunto de hoje, né? Que são as energias negativas Exato. que a Você gente sabe, eu tem. estava vendo um livro, eu estava lendo um livro que eu li um caso que eu achei interessante. Você conhece esse livro aqui? Casas que matam. Sim, eu tenho Eu ele. achei interessante, porque eu tenho ele e eu vou lendo aos pouquinhos, né? Eu achei interessante, porque até a gente fala de cores, fala de um monte de coisa, até as cores podem influenciar e podem trazer algumas Porque prejudicar, porque assim, toda cor tem o lado positivo e negativo. o que que acontece? Tem os dois Como lados. a casa é o nosso espelho, e se a gente não tiver bem, esse espelho vai ser reflexivo, a tendência é você piorar pela situação que a casa vai ficar. Isso é uma realidade, tá? Então, assim, Sim, situações que são persistentes numa casa. Quando eu vou fazer vou fazer uma consultoria, eu vou analisar sim. tudo, quer dizer, nós somos os olhos daquilo que as pessoas não veem. Então, às vezes, às vezes a casa não tem nada no sentido enorme, um problema sério, mas ela tem alguma coisa que não está legal. E quem está acostumada Algum sente, detalhe. vai se direcionando. E a pessoa que está ali, ela não percebe. Ah, mas eu fiz tudo do Feng Shui, mas a coisa não anda. Não fez tudo, porque assim, parte do princípio que todo o trabalho de Feng Shui eu peço, e as pessoas entendem isso como uma brincadeira, mas é sério. A limpeza da casa é primordial, tá? Então, assim, é tirar Sim. tudo do lugar. É aquela pessoa que tem mania de mudar a casa o tempo todo. Por um lado, ela é boa, mas por outro, é ruim, porque ela muda as energias, ela não mantém um padrão energético. Mas Não fica ela uma coisa tira. estabilizar, Ela não estável. deixa estabilizar, mas ela tira toda a sujeira, ela limpa. E a gente, hoje em dia, com a
como é que fala? Com a modernidade, a gente vai diminuindo coisas, mas, tipo assim, antigamente as camas você podia limpar embaixo, hoje já não dá. Numa Hoje não casa dá. você até tenta, mas num apartamento você não tem como levantar uma cama box. Você não tem como passar alguma coisa embaixo. Móveis, Sim, os guarda-roupas. Antigamente você podia arrastar o móvel. Hoje, se você arrastar o móvel, você agora perde ele é ele. grudado. Você Ele é perde ele. grudado na parede. Não, e você perde ele, porque eles são frágeis. Então, qualquer movimentação de peso, qualquer coisa, vai dar problema. Então, assim, o que a gente tinha de facilidade antigamente com os móveis antigos, que o pessoal não dava muito valor, hoje são mais bonitos, mas eles não te dão praticidade. Precisaria ter um homem dentro de casa te ajudar a mexer um monte de coisa que não precisaria antigamente. Tá? Que nem Exato. você não vai pôr um colchão, né, de uma cama box que é enorme, é de mola, é largo. Onde você vai pôr ele no teu apartamento para tomar sol? Numa Normalmente não casa, tem, você né? coloca numa varanda, leva para o quintal, porque você tem espaço para mobilizar isso. Mas no Sim. apartamento não tem. Então, tem algumas coisas que a gente faz para poder minimizar. Quer dizer, você levanta pelo menos o colchão, vira ele de lado, coloca aromas, coloca sachês e tudo mais, para essa energia circular. Roupas Pode embaixo. colocar até gráficos, né, embaixo. É. Eu na minha cama tenho um gráfico por causa da energia, da posição que está. Como a gente está em reforma, algumas coisas eu tive que fazer curas para poder manter o padrão energético. Tá? Sim. Então, tem coisas que depois, quando eu arrumo colocar na posição certa, eu mudo e eu vou mudando conforme que eu preciso. Você vai curando. Então vai curando conforme eu vou fazendo as movimentações e as coisas. Mas que nem Sim. uma cama box. Aí a pessoa fala, mas não tem nenhum problema. A priori, você não pode colocar sapatos, ferramentas e nada desse tipo de coisa embaixo de uma cama. Que antigamente o pessoal aproveitava para colocar essas tranqueiras embaixo de cama. Não se pode colocar tranqueira. Ventilador, né? É. Então, tipo assim, hoje as camas são box. Tudo bem, então você vai colocar roupa de cama. Mas essa roupa de cama não pode ficar de eterno ali. Você tem que movimentar, pôr, limpar, colocar sachês, colocar aromas. Que era o que as mães da gente fazia antigamente, o pessoal achava. Colocava sabonete, que era o único que mantinha o cheiro por mais tempo. Hoje tem modernidade, você tem mil coisas para poder usar. Então, Hoje tem uma infinidade de que opções nem, que você pode vamos criar. dizer assim, você tem problema com insetos, traças, alguma coisa, porque acontece, isso daí não é uma coisa só, não é, tipo assim, não é Sim, piolho, não é que nem piolho, só a pessoa que não, todo mundo pode pegar, em qualquer lugar. Então, o que acontece? sim. Você não pode colocar produto químico, nem produto inseticida, essas coisas, em roupa de cama, em roupa de... O que você põe? Um saquinho de papel daqueles de porpão, pega a casca de laranja, põe para secar. Se não der para secar in natura, seca no micro-ondas por alguns minutos. Não é para torrar, é só para secar. Coloca dentro do saquinho e coloca ele dentro das roupas. Desidratar. Para Desidratado, senão ele mancha a desidratar. roupa. Isso. Então, e outra coisa, a laranja é usada em várias curas do Feng Shui. Em várias. Em algumas até bem sistemáticas, que são quando você vai em velório, essas coisas, como é que você usa para poder se proteger energeticamente de energias, entendeu? Sim. Então, você coloca isso da laranja do saquinho, já parte para a da aromaterapia. Então, você vai colocar dentro dos lugares onde pode ter bicho, pode ter traço, essas coisas. Guarda-roupa, a mesma coisa. Agora, quando dá para você fazer uma bela limpeza, que é o caso de tirar tudo do guarda-roupa, vamos limpar, passar óleo de eucalipto, né, que é aquele koala que a gente compra. Então, todos os Sim. móveis da casa, você pode comprar. O que eu andei percebendo aqui, o koala antigo era um óleo. O koala atual, ele é um óleo, mas ele é muito mais líquido. Então, ele não dura tanto Fino, é. tempo Não quanto é tão antes. espesso. Não. Então, tipo assim, você passa, ele vai manter o cheiro por um certo tempo. Então, antigamente eu indicava Sim. bastante ele, porque você passava e durava muito tempo. Ainda mais armário fechado, dura muito tempo. Mas, se possível, passa, limpa, higieniza, seca, coloca as coisas e coloca sachês, coloca a casca de laranja que eu falei. Cravo, aquele cravo com limão, não dá para colocar dentro do Cravo. guarda-roupa, porque é úmido, né? Mas se você quiser colocar cravo dentro do saquinho, pode fazer. Mas tem que ser o saquinho de papel, porque a laranja ela solta o óleo e pode manchar qualquer roupa assim, toma cuidado. O que mais? Então, quando a gente fala de limpeza, parte também do princípio de a gente organizar. Porque essas coisas desorganizadas,
elas causam energias negativas na casa, a gente não percebe. Então, eu tenho esse, por saber, né, como a gente sabe da situação, você fica mais atento a esses detalhes. Quando eu percebo que a mente está um pouco confusa, eu vou verificar se minha bolsa está em ordem, se o guarda-roupa está em ordem, se alguma coisa está fora do contexto. Porque se minha mente não está focada, eu devo ter deixado alguma coisa fora de ordem na casa e eu vou procurar saber o que é. Então, eu faço a inversão. Quando eu sinto alguma coisa, eu procuro na casa o que está desarranjado. No caso do cliente, é o contrário. Ele está desarranjado, a gente vai procurar na casa, mas a gente vê por ele qual a situação. Então, ele fala, eu estou sem emprego, estou sem amor, a vida está uma confusão. Então, na casa, eu vou conseguir, por áreas ou num todo, descobrir qual é o problema que está acontecendo, né? Então, assim, as limpezas são primordiais. Manter as coisas em ordem é primordial. Coisa quebrada, rasgada, fora de conserto. Dá para consertar? Ah, não dá. Então, se livra. Para que você vai ficar com uma coisa que você não vai nem consertar, nem dá para alguém que possa consertar, no caso. Xícara. O pessoal agora está com aquela situação de usar a xícara para decoração. Então, reformular a xícara. Na China tem esses hábitos de consertar coisas que ficam até meio invisíveis que aconteceu. Se for para outro uso, vamos dizer, vai usar como vaso, vai usar como um outro tipo de decoração, mas não a funcionalidade dela de xícara, conserta. Mas se for para usar como xícara, não. Então, são certos conceitos que já vieram, que a gente tem que readaptar, porque algumas coisas mudam. Então, tipo assim, muita gente quebra as coisas para fazer uma decoração, né? Então, quando há essa possibilidade de estar fazendo esse tipo de coisa, você tem que aproveitar, beleza, mas não para xícara. Você não vai usar ela como xícara, você vai usar como qualquer outra coisa. Uma reciclagem, no caso. Mas, de preferência, nada quebrado, nada trincado, tem que consertar. Roupas. Não usa. Ah, mas quando você for emagrecer, você for outra etapa, outra fase, você vai querer roupa nova. Ai, quando eu emagrecer, aí é que fica aquele armário cheio de coisa. Então, assim, E você não emagrece? Eu criei por hábito desde novinha, tipo assim, todo ano eu faço uma limpa no guarda-roupa, roupa, sapato, cinto, o que for, separo, vejo, realmente não vou querer, ou vou querer reformular, o que eu quero fazer com aquilo? Vou dar? Então, primeiro eu chamo um grupo de amigas, olha, vocês querem alguma coisa, trocar? Porque às vezes as pessoas gostam da roupa, às vezes da nova. Teve casos que eu já dei roupa que eu nem usei. Na época eu comprei por embalo e depois nem... Então, acaba tinha gente que gostava. O que não, eu doei para a instituição de caridade, entendeu? Porque eu não ia mexer mais com aquilo. E é tipo assim, coloca no saco e leva embora, porque se você fica, mas quem sabe, talvez, entretanto, porém, se eu for para algum lugar, eu vou... Não, no dia que você for naquele lugar, você vai querer roupa nova. Aquela já não vai pegar mais... Então assim, exatamente. São pensamentos que, de certa forma, vêm de herança, porque assim, nós somos de uma geração que nossos pais passaram necessidade, passaram por guerras, por problemas, por cotas. Hoje em dia você tem abundância de quase tudo. Ah, tá caro, mas todo mundo tem facilidade de comprar tudo. Antigamente, para comprar uma Coca-Cola era um absurdo. Você não podia comprar uma Coca-Cola, um creme de leite. Não era assim tão fácil. Então, assim, existia a economia das coisas, o cuidado das coisas. Em aniversário, era feito os sanduichinhos, né? Com pão, aquele pão de forma, né? Maionese só em aniversário. Maionese sardinha, que suco. Não, a voz do além. A voz do além chegou. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. A menininha, boa noite. A menininha da sandália havaiana chegou um dia a ter 138 pares de sapato. Aí o que aconteceu? Na hora de fazer a doação, foi 120 embora. Porque a gente vai comprando por impulso, vai comprando por uma fase, vai comprando por uma decoração. Para combinar com uma roupa, a roupa já foi, você não vai usar mais. Então, assim, houve uma época que você tinha que manter roupa para sair, a roupa para ficar, a roupa de dormir, você tinha que ter essa estipulação de coisas. E objetos... E aquela coisa, você guarda a melhor roupa, aí você, para algumas coisas, aí você morre, é aquela que te colocam a melhor roupa para passear, realmente, você vai passear bem longe com ela.
Mas Exato. é verdade. Então, tipo assim, mas existia aquela cultura de manter as coisas, não quebrar as coisas. Um copo custava caro, uma colher custava caro. Então, existia o cuidado de se manter tudo em ordem. Então, quando quebrava uma coisa, era um pânico, porque como é que você vai completar aquilo? Hoje já não. Hoje também, e assim, isso daí acaba sendo um consumismo desenfreado, porque assim, você comprar uma televisão, a televisão, eu tenho uma minha, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei num consórcio do Mapping para comprar a primeira televisão com controle remoto, e ela durou, assim, eu comprei em 89, ela durou até 2001. Nós casamos, ainda ficamos com ela mais uns 2, 3 anos com ela. Quando ela pifou de vez, falou assim: por Deus, me libera, porque já era de tubo e tudo mais. Já comprei Sim. 4 televisões depois dela. Deu para entender? Então, Sim. uma que eu tive, depois comprei mais 4. As 4 não duraram o que Sim. ela durou. Eu tive uma máquina de lavar, porque eu falei para o Maurício, eu comprei em 95. A gente faz uns 3 anos que se livrou dela. Já teve Uns 3, 4 anos. 4 máquinas. Entendeu? As máquinas que nós pegamos depois não duraram, a que a minha durou, e a minha chegou a pegar fogo uma vez na fiação, que deu um curto, e eu consegui salvar ela, e ela funcionou anos ainda. E era Brastemp. Então, assim, a cultura do cuidar das coisas não é você manter isso de eterno, mas é você manter para não quebrar. Quebrou, paciência, toca a vida, mas né, você pode repor depois. Hoje você tem como repor coisas. Antigamente você não tinha, quebrava um jogo, entendeu? Você não conseguia nunca mais ter aquele. Eu tenho um jogo da época da minha mãe, daquelas xícaras com bordas douradas, linda. Tá faltando uma xícara. Então o jogo não tá completo. Entendeu? E a gente está querendo liberar ela para um amigo nosso que faz essas feiras de coisas velhas, usadas. Tem gente que talvez tenha xícara, entendeu? E dê valor e vá usar aquilo. Eu não vou usar aquele jogo completo, lindo, maravilhoso, pôr aquela mesa fantástica que todo mundo vê na televisão, né? Dos filmes antigos, clássicos. Agora, se tiver um marido... Entendeu? Se tiver um marido, agora, se tiver um marido que nem o meu, Ariano, você tira, compra tudo de plástico. Compra um jogo de copo, de 6 copos, e só sobra um copo. Você quebrou o outro. Ó, entendeu? Só tem um copo sobrou agora. Só um copo de meia dúzia, tá certo. Então, assim, saber o que é a rotina da tua casa e aquilo que é necessário. Eu, quando montei a primeira casa, eu era aquela que queria ter a casa de boneca, com todos os apetrechos, tudo bonitinho, espalhado pela cozinha, arrumadinho. Amada, você trabalha fora, você não tem tempo para ficar o dia inteiro fazendo faxina, tirando pó de coisinha. Entendeu? Então eu entrei pro lado minimalista da coisa. Gosto de decorações simples, básicas, e gosto de coisas funcionais. Hoje eu uso a cozinha de uma outra forma, talvez eu pudesse ter esses adereços, porque agora eu uso, mas na época eu não usava. Então você tem que ser coerente com a época que você está vivenciando. Dá para ter? Beleza, não dá para ter? Evita. Né? Evita ter coisas. E essas coisas, tá? Tem que se entender o seguinte: o que é de quarto no quarto, o que é do banheiro no banheiro e o que é da cozinha na cozinha. Então, tipo assim, aquela coisa de colocar tudo no armário do guarda-roupa porque tem várias roupas lá. Não. Guarda-roupa para guardar suas roupas e as roupas do quarto. Na cozinha, você tem que ter um lugar de guardar os seus panos de cozinha, suas toalhas, o que você quiser de cozinha tá ali. E no banheiro colocar toalhas, colocar... Ah, mas pega umidade. Não, se você colocar bem direitinho no lugar, não tem umidade. Os remédios dentro de uma caixinha no banheiro, porque qualquer necessidade todo mundo pode ir buscar, porque, tipo, você não vai pegar um remédio no quarto da pessoa, você não vai sair correndo para abrir armário, procurar. Lá no banheiro não, tem um armário, você abre, está ali os remédios. Está ali as coisas de maquiagem, tá tudo ali. É muito mais prático. Então, isso, como dizia um ex-patrão meu, tempo é dinheiro. E realmente, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Se você ficar o dia inteiro cuidando de uma casa, você não vai estar preocupada em batalhar coisas melhores para você, cuidar da tua vida. Você vai ficar sendo uma Amélia cuidando da casa o tempo todo. Então, fazer com que ela seja funcional. E ela funcione como um reloginho para você. Não é para mim que sou consultora. Então, quando consultoria, eu vou chegar e perguntar: como é que é a tua rotina? Como é que eu vou entender qual é o fluxo da casa? Para poder saber como poder ajudar. Então, se a pessoa tem tempo, eu não vou falar para ela fazer isso. Eu vou evitar de colocar coisas para ela poder fazer as coisas do jeito dela. Certo? Então, tipo assim, eu vou usar o que ela tem a favor dela e não contra.
E se eu falar assim, muda tal coisa de lugar, é que vai facilitar, inclusive, a movimentação dela pela casa. Às vezes as pessoas compram os móveis sem ter noção muito de espaço. Então, às vezes, o móvel é maior ou menor do que o que ela compra, o que ela necessita. Às vezes Que você compra espaço uma que ela mesa. tem. Você compra uma mesa de 4 lugares, sempre você precisa de uma de 6, uma de 10, entendeu? E tem gente que compra uma de Sim. 10 e precisa de uma de 2. Na cozinha pode ter a mesa. Então, é o que você vai usar. Isso que eliminar a energia negativa, porque tudo que vai ficar parado é estagnação. Está estagnado. Quando a gente estava falando na semana passada sobre banheiros e essas coisas, são lugares que a gente guarda coisas, né? Lavanderias e tudo mais. E a gente precisa, em certos lugares da casa que a gente quase não frequenta, que são. Antigamente falava sótãos, porões, mas pode ser qualquer partezinha de uma casa que você não mexa muito. Fica, como é que fala? Fica a bagunça, que a gente fala bagunça, fica ali. Ali também não pode estar bagunçado, ali tem que estar arrumado. E tem que ter energia Sim. funcionando. Então a gente manda colocar sinos, colocar móveis, colocar qualquer coisa que faça movimento. Porque é o movimento que gera o ti na Pra casa. circular. Exatamente. Exatamente. Pra Aí, circular. a gente passando por essa parte das limpezas, a gente tem que notar como é que é a entrada de luz na tua casa. Porque as pessoas não prestam atenção, mas a posicionamento do sol numa casa é primordial, porque é sobre ela que você vai funcionar. Então, assim, eu sempre tive fobia de apartamentos por questões de iluminação, de Luminosidade. abrir portas e poder fazer as coisas. Então, o apartamento para mim é legal? Eu gosto, mas não viveria, eu não consigo, eu me sentiria presa. Porque eu preciso Sim. andar pelo quintal, eu preciso sentir a casa, abrir uma janela e fazer o que eu quiser abaixo da janela, entendeu? E no apartamento você não pode fazer isso. Sim. E a casa, ela tem que, quando você abre a janela, usa o sol entrar. E você aproveitar o máximo dessa claridade para casa. E para tudo. Porque é ela que vai fazer com que te movimente muito mais. E aquela história que eu Sim. falei também, você abrir a casa cedo, abrir todas as portas, janelas e deixar a casa ventilar, até um certo horário da tarde, que eu, geralmente às 6 horas, o pessoal, aqui em casa, na época do meu pai vivo, da minha mãe, a gente fechava tudo umas 6 horas. Ah, por pernilongo? Não. Era uma questão de manter o calor do dia, evitar os animais, e para proteção da própria casa e da própria energia que tua que está se preparando para ir dormir. Então, Sim. tudo que a gente faz na nossa vida a gente, é como se fosse um rito, sabe? São ritos. E as pessoas esqueceram essas raízes nossas. E a gente vai perdendo isso, fazendo muita coisa no automático. E nada funciona no automático. Nem o galo agora, hoje em dia, funciona normal. O galo, ele canta às 5 da tarde. É para cantar às 6 da manhã, não às 5 da tarde. Ele não é um galo da meia-noite. Então, até os animais estão perdendo o ciclo. Aqui em casa, a gente fala dos gatos. Você vê os gatos. Eles têm os horários deles. De manhã eles vão dormir. Esquece, eles vão dormir. E chega à noite, hora do rush. Eles vão aprontar mil e umas. É a natureza deles. Então, tem animais que são noturnos e tem animais que são diurnos. Nós somos seres diurnos. Então, assim, poucas pessoas são as que trabalham à noite que têm que mudar essa rotina. Mas essa rotina também deve ser mantida de uma forma saudável, salutar, de tomar sol, porque ela precisa tomar sol. Ela vai precisar ter essa energia do sol na cada vida dela. Então, são rituais, rotinas, para se manter um bem-estar. Tá? Então, quando a gente estava falando Pessoal, sobre. vocês que estão assistindo, se vocês tiverem alguma pergunta, Pode vocês perguntar. podem escrever a pergunta para a gente responder, tá bom, gente? E questão do teu livro que você leu, você pegou alguma coisa que você achou interessante na parte que você já pegou até agora? Das casas de Então, o que mata? eu leio aleatória, porque são histórias, né? Todas. São situações que a pessoa conta. E a que eu estava vendo era assim, uma pessoa, ele fazia vários exames e ele tinha um problema no rim, né? Ele sentia dores no rim. Só que ele fez vários exames e os médicos não acharam nada. Não, você está saudável. Aí ele era uma pessoa muito racional, aí ele resolveu ir procurar a magia, que eles falam que é magia, né? Então, Tipo uma assim, pessoa quando já que... não dá no prático, eles partem para a segunda etapa, tipo assim, não vou perder nada com isso, mas vamos tentar. Exato. Aí ele foi, conversou com uma pessoa, que é o autor do livro, né?
E aí falando, mas eu tô com um problema assim, assim, assim. Vamos lá, vamos. Eles moravam em cidades diferentes e ele foi lá fazer uma vistoria no local de trabalho da pessoa, né? Aí foi lá, chegou, e a pessoa, ela tem algumas pessoas que usam pêndulos, cada um usa os seus instrumentos. A pessoa Porque usava a mão. assim, depende da sensibilidade da situação e da disponibilidade, da disposição da pessoa que está lá, se ela está bem também. Às vezes você chega no local e você vai Exatamente. por Então, instinto. essa pessoa, ela usava a temperatura da mão. Então, ela chegava perto dos locais, então, se a mão esfriava ou esquentava, então ele sabia para onde que tinha que ir, né? Aí ele foi vendo todo o escritório. Quando chegou perto da uma estante, atrás da mesa da pessoa, ele sentiu alguma coisa, mas aí ele falou assim: eu posso mexer na sua estante? Ah, pode. Esses livros são de mentira, porque esses livros eram para disfarçar o cofre que tinha atrás. Posso retirar? Pode. Aí ele retirou. Você poderia tá nesse pedaço aqui, e era na altura do Abriu rim o da cofre. pessoa. Abrir o cofre, porque pode ser que tenha alguma coisa dentro que está transmitindo isso. Não, sem problema, mas não tem nada. Ele tinha alguns papéis e tinha um pouco de dinheiro. Aí o autor virou e falou assim, ele ficou olhando, analisando, aí ele percebeu as cores de dentro do cofre. Aí ele perguntou, quanto tempo que você colocou, esse cofre está aqui? Não, só está há 16 meses. E as suas dores? Quanto tempo você está tendo? Aí a pessoa, há 16 meses. Ele abriu um buraco numa Ah, parede que não podia. não, era cor dentro. A O cor do cofre cofre não era pode ser. pintado de cinza e verde, É dentro. a cor padrão, né? Mas, nesse caso, ele sentiu que não podia ser essa cor. Aí ele pediu para ele, falou, eu quero um pincel e a tinta branca, para neutralizar, né? Aí ele tirou todas as coisas dentro do cofre e essa pessoa, ele pintou o cofre. Acabou o problema, nunca mais a pessoa teve dores nas rins. É, porque Então, assim, aquilo que a gente fala, mudou, quando mudou o você faz, padrão. quando você faz uma coisa numa casa, é você que faz, ou você manda fazer. O teu subconsciente capta essa energia, ela capta o que está ali Sim. acontecendo. Então, assim, ela fica com um plasma, ela fica com uma energia que não está legal, e está incomodando, Sim. né? E, no caso, ele poderia pintar, ele poderia colocar o gráfico de radiestesia, ele poderia neutralizar com É que espelho, nem as qualquer pessoas, eu cura. vou comprar um cofre e compro um cofre usado. Eu tive aquele caso que eu te falei de uma cliente que tinha quase tudo na casa dela, era pego de segunda. E ela ia em brechós. Ela Sim. pegava, comprava, eram móveis bons, mas eram de brechós e não eram limpos. O Você falecido tinha que Cafarelli, reciclar. você lembra do Cafarelli, né, que faleceu esse ano e tal. E o Cafarelli, ele falou, e quando eu cheguei lá com a planta da pessoa, ele olhou para mim, deu uma risadinha de canto de boca, ele falou, você sabe o que que é? Eu falei, como é que eu falo isso para a pessoa? Porque até então, você fala de Feng Shui, existe na história do trabalho, na história chinesa, os demônios, os fantasmas, as almas, existem rituais, existem venenos que você utiliza para fazer certos rituais de limpeza, são graus acima do trabalho de Feng Shui, são coisas que muita gente não vê. Você vê o comercial prático, bonitinho, cores, luz, não. Mas dentro do Feng Shui existe uma questão que aparece, inclusive em séries e coisas, reportagens americanas, de lugares que as pessoas vão e fazem o Feng Shui. Eles levam uma sensitiva para fazer Feng Shui lá. E não é o Feng Shui no sentido de decoração, é a permissão de estar ali. Porque você não tira o espírito, você pede permissão, porque ele está ali. Ele foi parte daquilo. Você não tira ele, não Uhum. tira ele. Você não sai com ele, Você quer ver? tipo, ele faz o espiritismo, Eu tenho uma faz a cadeira de obsessão da balanço. casa. Eu tenho uma cadeira de balanço que estava na casa do meu pai, mas foi da minha avó. Então, esta cadeira de balanço, ela tem mais de 100 anos.
muito mais. Só que aí meu pai tinha dado para o meu ex-marido, porque ele gostava de ficar sentado naquela cadeira. Devia ter alguma afinidade, né? Aí foi interessante. Quando eu vou levar cadeira, eu trouxe para cá, a primeira coisa que eu fiz foi reciclar a madeira. Eu removi tudo que tinha, tudo. Removi da cadeira, lixei e depois eu passei seladora. Os tampos e o encosto eu mandei, não estavam bons, eu mandei refazer. A cadeira ficou nova. Energeticamente, eu zerei a cadeira. Mas vamos supor que você não possa, a priori, fazer esse tipo de reciclagem. Sim. A gente fala que a gente faz bonecas de pano, de preferência algodão, com sal grosso dentro. E você passa ela na madeira. Você esfrega como se fosse uma buchinha. Então Gente, você... boneca não é boneca daquelas brincadeiras, é Não, uma bolinha. uma petequinha. É uma bola Ele fala que é colocada, boneca, tá? mas é a petequinha amarrada com linha, Sim. fecha ela com sal dentro e fazer toda a limpeza. Mas você tem que estar limpa, tem que estar no dia certo, tem que estar na claridade durante o dia. Tem uma série de preceitos. Mas por isso que eu falo, tudo no Feng Shui é um ritual. Para receber os envelopes vermelhos é um ritual. Para você ir na casa, as pessoas têm que se preparar. Para você sair da casa, as pessoas têm que preparar. Quem está acostumado já faz isso naturalmente, nem lida muito como um ritual, mas é um ritual. Vamos supor, eu vou fazer uma limpeza energética numa casa. Não só o Feng Shui para ir para a casa da pessoa. Tem pessoas que viram e falam assim, Silvia, eu quero que você venha ler carta na minha casa. Tá. Tem que preparar. Não. Tá. Eu falo assim, tudo bem, eu vou, mas ó, você faz isso e deixa tocando tal frequência. Ah, tá. Quando eu chego na casa da pessoa, tá tocando aquela frequência que eu pedi. Ok. Porque eu não vou levar nada que é comigo. Então, quando eu vou, eu tenho que ter certos preparos. Quando eu volto, eu também tenho que ter certos preparos. A pessoa não percebe, porque eu faço isso naturalmente. Mas tudo que eu faço é de caso pensado. Eu não estou ali. Às vezes eu posso estar quieta, mas eu não estou quieta. Eu estou analisando, estou movimentando, vendo movimento, casa, energia. Esse lance de você sentir esquentar e esfriar acontece. Então, vá de caso a caso, situações e situações. Com relação aos espíritos, você tem que pedir permissão, você não simplesmente tira eles da casa, porque eles estão na casa. Por sorte, o Brasil não tem tanto problema desse jeito, como nos Estados Unidos, em que morreu gente para tudo quanto é lado. Então, tem casas construídas em cemitérios, tem casas construídas em lugares que era colonização de índios. Então, você nunca sabe onde você está pondo o teu pé ali. É uma energia complicada. Então, eles estão o tempo todo envolvidos com isso, porque sempre acontecem coisas erradas. Então, como é que você zera isso? Você não vai zerar com a casa montada. O zerar é você queimar tudo e purificar o terreno. E muita gente não faz isso. Então, não vai limpar. Não vai limpar nunca, porque aquilo tem miasmas milhares ali. Porque são casas muito antigas. Por isso que a gente dá sorte no Brasil, porque as nossas construções são mais de alvenaria. A alvenaria, de certa forma, é muito mais fácil para limpar. Você pode jogar uma água numa parede. Nos Estados Unidos é madeira, você não tem muito, porque madeira impressiona, ela pega, né? Então, assim, a gente vai preparado. Você tem que. Quando o dia que você faz uma limpeza numa casa, quando eu vou fazer, vestido de branco, eu fico descalça, eu fiz meus banhos de proteção. Porque minha casa, mas eu também não sei o que pode estar ali. Pode ter coisas ficadas. Mas não foi ninguém na tua casa. Amada, a energia pega de qualquer jeito. Hoje em dia, com televisão, com computador. A pessoa pensou na sua casa, pode ter ido para lá, sim. Eu falo que esse tipo de energia é que não cabo de guerra. Você segura de um lado, a pessoa segura do outro. Vai de quem quebrar primeiro. Ou quebrar o problema, ou você simplesmente cortar. Você vai mandar de volta? Não, eu não mando de volta, só que a pessoa está segurando e tentando te forçar uma situação, ela vai cair, ela vai pegar de volta o que ela está mandando. Isso acontece. Sim. Mas você tem que saber se precaver e ser coerente com o que você está fazendo. Não ter raiva na hora de fazer, porque o liberar energia é justamente não segurar a raiva. Não ter raiva daquilo, é se liberar. E quando a gente fala aqui, a gente fala espírito, a gente fala de espíritos de pessoas vivas.
Mas o brasileiro não tem a cultura de entender que tem energias que não são de seres vivos. São energias primordiais. Que aí o pessoal fala de demônios e tal, que são outros tipos de energia que a gente também tem que estar preparado para trabalhar, porque eles podem te expulsar do lugar. Não deixar você ir, você passar mal. Já aconteceu de eu passar mal, de eu sentir, e eu não poder fazer muita coisa, porque aquilo era o dominante da casa, a pessoa tinha que fazer a parte dela também, né? Então é complicado. As pessoas acham que Feng Shui é só, modinha. Não, Os não é equipamentos uma também fazem religião. isso. Você, Não é uma você quer religião, mas ver? você tem que se focar em alguma coisa, ter uma Sim. base muito sólida da tua essência para você lidar com aquilo. Senão você pira na batatinha, Os né? equipamentos também acontece isso. Você quer ver? Uma das minhas atividades, eu tenho uma máquina de bordar, desconectou aqui. Eu tenho uma máquina de bordar, e aí eu bordo os nomes para colocar nos faqueiros lá. Colher, aí eu, tá toda bonitinha, enfiadinha, comecei a bordar. Quebrou a agulha uma vez. Ok. Fui lá, quebrou a agulha de novo. Eu falei, não, hoje não é para fazer. Hoje eu cheguei lá, vamos fazer. Apliquei um reiki na máquina, ela funcionou, fez tudo o que tinha que fazer. Não era para fazer naquele dia, não Eu já adianta. tive uma situação, no meu computador, na época que a gente pegava vírus a torto direito. Eu simplesmente peguei uma runa, desenhei a runa na tela do computador, ele voltou a funcionar. Até eu consegui chamar um técnico para arrumar. Mas deu o piripaque, não funcionava de jeito nenhum, eu precisava do computador. Eu fiz Sim, meus trabalhos, aplicou o reiki também, você faz tudo que você conhece e você coloca ali para sim, andar. Mas, é aquilo que a gente fala, como eu trabalho com peças mágicas, que eu e o Maurício a gente faz peças de madeira, que a gente tem a loja disso, a pessoa fica cobrando muito quando ela fica ansiosa. A pessoa, ultimamente, a palavra da moda é ansiedade. A pessoa não sabe controlar a ansiedade. E eu acho isso, exato. assim, fora do contexto. E ela começa a te cobrar. Mesmo que ela saiba o prazo, saiba que tudo ali tem um tempo já de acontecer, quando ela começa a pensar e começa a querer te cobrar, aquilo que você está fazendo já não consegue sair direito, porque a energia já começa a ficar truncada. Porque aquilo que era para ser fácil de ir, ela começa a ter problema. É a madeira, é a tinta, é o tempo, é eu que fico doente, o Maurício que tem problema, quebra. Quando isso acontece, eu paro tudo e não faço nada, porque eu sei que eu vou machucar. E vou Sim. machucar feio. Tipo, machucar feio. Eu quase perdi um dedo com uma serra uma motosserra. Essa semana quase perdeu o dedo de novo com a tupia. Isso. Então, tipo assim, não é que eu estou desesperada, não é que eu estou nervosa, não, mas a energia está pipocando, eu não posso fazer. Eu sou obrigada a esperar passar. Quantas vezes você faz o produto, tá tudo bonitinho, estava na minha mão, ficou tipo uma semana para ver se está tudo certo. Mandei pro cliente, chegou na mão dele, trincou. Então você percebe que não é a tua energia. Porque eu não faço com uma energia presa. A energia é da pessoa. Eu estou fazendo aquele trabalho da pessoa, não é meu. Então eu estou fazendo aquilo, Sim. é out da energia. Eu não estou com energia nenhuma, porque é um trabalho para magia. Eu não posso pôr energia naquilo. Não existe isso. Então, quando acontece alguma coisa, eu pergunto para a pessoa se está com algum problema, está acontecendo alguma coisa. Porque acontece. E tem pessoas que me passam um pedido que eu consigo fazer no mesmo dia e mandar. E às vezes é um serviço até mais pesado, mais difícil e sai. Uma moça que virou e falou assim, ai, Silvia, meu japamala quebrou. Você refaz? Refaço, sem problema. Tava na quaresma. Imagina se Sim. eu conseguir fazer. Hum. E aí, A tá no gente meu não trabalha, a altar. gente Aí não eu falei, consegue que trabalhar direito na quaresma. coisa! Eu não consegui ainda fazer o japamala dela. Aí eu cheguei para ela e falei assim, você tá muito ansiosa pelo japamala? Você acha que ele vai te proteger de tudo o que você tá vivendo? Ela falei assim, então pode parar, eu falei. Porque eu não estou conseguindo de fazer o teu japamala por conta disso. Você vai resolver as suas situações. Você que vai fazer as coisas, não é o japamala. O japamala vai ser de proteção depois. Mas você quer ele inteiro?
Eu tenho que conseguir fazer. Eu estou fazendo um trabalho de japamala para um cliente com 108 contas. A gente tinha a peça acabou quebrando, eu tive que encomendar outra que está para chegar. E eu tenho aquela broca para fazer as bolinhas de vários tamanhos. Então, a do tamanho Sim. dele quebrou, eu estou buscando. Porque eu falei para ele, espera, fica calmo que eu tô... Ele quer uma madeira de amendoeira. Então, não dá para fazer com qualquer madeira, tem que ser de amendoeira. Então, eu não posso comprar qualquer madeira. Eu tenho que pegar a madeira de amendoeira, cortar e fazer as bolinhas. Então, a peça, Eu sei como ela vem de fora. Não tem no Brasil. A gente tem uma dificuldade enorme de material para trabalho em madeira. 3 meses para chegar a peça. 3 meses. Então, tipo assim, quando eu vejo que alguma coisa não está fluindo da forma correta, eu sei que tem alguma coisa que não está funcionando. Então, aonde eu procuro saber o que é. É comigo, é com a madeira, onde está o problema? E justamente o que está acontecendo mais assim é a ansiedade, eu não sei. E a ansiedade é engraçada, porque a pessoa tem ansiedade até que você posta no correio. Depois que você posta no correio, você pergunta, já chegou? Ah, eu vou ver. Já chegou? Ah, quando eu chegar em casa eu vejo. Poxa, tem ansiedade e quando está para chegar, o carteiro está para entregar, ela não tem a mesma dinâmica. Aí chega, uma semana depois ela vai me avisar que chegou, porque eu cobro. Então, qual era a ansiedade? Quer dizer, você tem ansiedade e não chega e fala, olha, já chegou, estou contente, estou feliz, ou faltou tal. Nada, você fica no limbo. É que eu sou daquele tipo de pessoa que leva as vendas por sistemática. Então, eu acompanho desde o pedido até o cliente falar assim, chegou, tá bem, beleza. Então, eu acompanho todo o processo. Então, é complicado isso, a pessoa fazer as coisas numa... E assim, elas pedem as coisas numa desconfiança muito grande. As pessoas hoje pedem as coisas confiando. Você imagina se tivesse fazer um móvel ou coisa do gênero, como é que seria isso? Né? Então, assim, exatamente. quando você faz o Feng Shui, a pessoa fala assim, quando fica pronto. Eu falei, quando você terminar de fazer. Porque tem coisas que é a pessoa que vai fazer, não é o consultor. Você chega, você fala assim, faz a limpeza. Ela não te leva a sério na limpeza. Que é o que seria primordial, porque a energia já começa a liberar dali. Faz a limpeza. Sim. Tem que arrumar, eu vou falar, arruma isso, arruma aquilo. Porque eu vou fazer uma apostila depois com tudo detalhado por área. Porque esquece, não é fácil. Às vezes é muita coisa, é muita informação. Eu vou ter que redigir uma apostila, eu tenho que ter toda a informação para poder pôr naquela apostila. Eu vou pôr imagens, eu tenho que editar. Isso demora um tempo, porque eu não fico 24 horas só numa coisa, eu tenho que fazer outras também. E às vezes, eu estou fazendo a apostila, a coisa não anda, não vai. Eu estou com tudo ali, mas a coisa não desenrola. E tem época que você faz e vai numa beleza. Quando não desenrola, é certeza que a pessoa ela está pondo impedimento, ela está questionando o que foi passado, ela não achou o que você pediu para pôr, mas ela fica te cobrando a apostila. Porque eu preciso da apostila, porque eu preciso. Aí você manda a apostila. Uma semana depois você fala assim: você leu a apostila? Não tive tempo. Não. Porque ela joga em você a responsabilidade de resolver. Mas você já deu. Mas você já deu os caminhos. Você tem que fazer, você tem que arrumar. E aí eu não fico cobrando, tipo, você tem que fazer uma reforma, precisa de dinheiro, perder o tempo e tal. Então ela tem o tempo dela. Que é o que os envelopes vermelhos fazem. Eles fazem essa proteção em cima do trabalho que a gente está fazendo. Tanto dela. E eu coloquei na apostila que eu só dou, tipo assim, quando o projeto é completo, eu dou 1 ano para ela concluir. A partir de 1 ano, enquanto é 1 ano, as minhas visitas que são programadas, está incluso. A partir de 1 ano, ela já sai do meu período, porque é um trabalho. Eu não posso ficar com aquilo mastigando, como se eu estivesse mastigando carne dura na boca. Né? Se ficar com aquilo ad eterno. Então eu falo, depois de 1 ano... Eu tive algumas que a pessoa acabou não me deu retorno, falou, olha, para eu fazer essas visitas, você precisa ter feito alguma coisa. Porque assim, eu tenho a visita primeira, eu já sei tudo que tem na casa. Sim. Alguma dúvida eu ligo, pergunto, ou mando tirar uma foto que já está tudo fácil, ou gravo. A segunda visita eu falo assim, você fez a limpa? Está tendo alguma dificuldade?
eu vou até a casa da pessoa para ajudar ela a mexer em alguma coisa, ou resolver alguma coisa que talvez tá difícil para ela fazer sozinha. Beleza. E Não esteja preparado. a última é a ativação, a consagração, a limpeza completa, porque teve pedreiro, tem pintor, tem isso, aquilo, que visitou tua casa, a energia está impregnada. Eu tenho que limpar para depois ativar as áreas e consagrar tudo bonitinho. Essa é a última fase. E aí você fala assim, ó, toma a chave da tua casa que é tua agora. Você cuida. Né? Então, essa última etapa, as pessoas elas tentam segurar porque elas não querem ficar assim. Ah, olha, aconteceu tal coisa. Como se fosse culpa minha de que aquilo aconteceu. Mas eu pedi para não fazer, eu pedi para limpar. Eu fazia uma consultoria numa escola, numa cidadezinha do interior, não muito longe de São Paulo, uma hora de. E eu ia de ônibus, eu não ia de carro, não. Eu ia de ônibus porque eu me deixava na esquina do local. E fui uma, duas, três vezes, aí eu virei e falei assim, enquanto vocês não fizerem o que vocês precisam fazer, as curas que eu falei para vocês, não tem por que eu voltar. Porque a coisa precisa andar. E para andar, vocês precisam fazer o que foi indicado. Olha, Silvia, quando eu fazia meus cursos na Casa de Bruxa, eu fiquei um tempo lá, eu criei uma dinâmica, já na segunda etapa do curso, em que a gente fazia o seguinte, a gente se encontrava na escola, em vez de fazer uma aula interna, tipo na sala de aula, eu pedi permissão, aqui tudo bonitinho, a gente escolhia uma casa de uma das alunas. A aluna que se predispunha a que a gente fosse para lá. Então, era uma turma pequena. Aquele dia ela não ia até a escola, ou ela ia até lá para buscar a gente pegava os carros e todo mundo ia para casa dessa pessoa. Quando chegava, todos os alunos sabiam o que a outra tinha que fazer. Todos. E era muito engraçado, porque quando acontecia de ir na casa desses todos que faziam, eles também não tinham feito, era muito engraçado. Eu falei, tá vendo a dinâmica como é que é? Quando é com a gente burla as coisas e não entende onde está acontecendo o erro. Então, vocês entenderam que não dá para fazer o trabalho por si, para si é difícil. Você faz para o outro é muito fácil, mas para si mesmo às vezes é complicado. Então não é um erro, Sim. Não é uma falha, é que o teu problema é aquilo que você não está enxergando. Então os outros conseguem vir te ajudar e vêm as mesmas coisas. Sim. Isso que é bom. Exatamente. Então, essa dinâmica, fazer com que os alunos entendessem que o problema de cada um, ele realmente não ia conseguir, ele ia precisar de uma ajuda externa para poder resolver aquele problema. E ele resolvendo, a coisa funcionava. Então, a dinâmica de fazer é legal, porque o pessoal joga muito nas costas do consultor, que ele que vai resolver, ele vai fazer um milagre. Não, o milagre é todo mundo junto, é você estar uno, é resolver aquele problema. E resolver o problema não é só você colocar as curas do Feng Shui, fazer tudo bonitinho, Casa Vogue, Casa Cláudia, se a pessoa que está ali não está entendendo qual é o problema. É tipo assim, você coloca a cadeira no lugar certo, no dia seguinte a pessoa pega a cadeira porque ela está com aquele problema. Ela vai pôr de volta onde está o problema. Porque ela não resolveu o problema. Agora, você chega para ela, o teu problema é esse. Enquanto essa cadeira estiver aqui, o problema está acontecendo. E ela, por si, muda, aí sim você entende que ela entendeu o processo e está resolvendo. Tem pergunta? Alguém está perguntando alguma coisa? Não. Ninguém perguntou, tá todo mundo, ninguém perguntou. Ouvindo. Hoje está todo mundo ouvindo. Então, assim, a gente falou das curas, dos pontos negativos de uma casa. As posições dos móveis, onde você tropeça. A gente tem no Feng Shui que chamam setas venenosas. Elas são externas e internas. As setas venenosas são qualquer canto ou quina de móveis e de estrutura que esteja posicionado para você. Se você está deitado na cama e tem uma quina de móvel voltado para você, é uma seta venenosa. O que ela te causa? Problemas. Ela causa confusão. Ela causa transtorno. E se tem uma área específica, ela vai mexer naquela área específica porque você está ali. Você é a pessoa que ela está atacando. Existe a história chinesa que os chineses, é aquilo que eu te contei, eles faziam os telhados com as pontas voltadas para os vizinhos, porque eles tinham treta com os vizinhos. E depois começou aquela história de fazer as curas, pendurar coisas para minimizar situações. As setas venenosas, fora
tem essa parte do telhado, casas que estejam apontando para você, para você diretamente, uma quina voltada para tua casa. Porque essa quina vai te causar problema. Ela te causa transtorno. Sim. As pessoas não percebem, mas causa. Então, quando eu falo para você, eu vou na casa da pessoa, eu olho para fora também. Eu abro as janelas e vejo onde tem situações difíceis. Tem gente que tem a janela aberta para um cemitério, para uma igreja, para um hospital. Ah, mas a igreja é bom? Não, amor. A igreja é uma energia em que as pessoas geralmente vão para se lamentar, muito pouco para agradecer. Então, essa energia fica condensada. Exato. Antigamente, os padres faziam defumação. Hoje em dia, não fazem. E quando não fazem, eu não consigo entrar na igreja. E passo mal. Não, eu vou no casamento. Eu passo mal. Eu vou fazer o quê? Ah, é festa, tá? Mas não foi limpa a igreja. Não foi purificada para aquilo. Entendeu? Então, até é legal quando a pessoa vai fazer o casamento numa igreja, pedir para limpar. Juntar os noivos e falar assim, olha, faz a purificação do ambiente, queima, né, as mirras, as coisas que a igreja tem e usa. Tanto é que o Vaticano usa o tempo todo. Então, por que as igrejas não fazem a mesma prática? Preguiça, né? E é por isso que elas são tão aladeadas com vitrais e cores, que é para movimentar a energia. Mas só isso não funciona também. Tem que, né, pôr o lelê para funcionar. Como a gente vai em outros ritos e todo mundo trabalha com a fumaça. Ou com sinos. Mas a maioria das igrejas não tem sino. Mas primeiro a gente defuma para depois passar o spray, né? Que é o mais indicado. Mas existem alguns sprays que fazem essa função também. Mas eles não estão fazendo, né, Silvia? É uma coisa atrás da outra, atrás da outra. É como se fosse um comércio, não é mais uma igreja. Ah, vai, faz, é missa, pá. Virou muito... É muito comércio mesmo. Muito comércio. Não ficou mais aquela coisa de você ir lá e você sentir que a energia é diferente. E tem igrejas do interior, que são aquelas igrejinhas pequenas, que a energia é muito gostosa. Porque eles fazem o basiquinho, limpam, defumam e tal. E a energia, a claridade, igrejas brancas, claras, com sol a pino dentro delas, é outra coisa. Você sente uma energia totalmente diferente. E as de São Paulo, tadinha, né? Tudo pintado de qualquer cor, o cuidado que eles têm. Eu estava te reclamando, eles vão arrumar, tem uma igreja no Brás, é super bonita, é uma gótica, toda zoada. Eles não cuidam, eles não passam verniz numa porta. Do outro lado da rua, tem uma igrejinha pequenininha, tipo igrejinha de interior, que é linda. Ela por si só ela resplandece, ninguém conseguiu comprar aquele terreno. Entendeu? Tem igreja evangélica, outra, mas aquela se destaca porque ela é pequenininha, ela é clarinha, sabe? Ela ilumina. E as outras não. Entendeu? E é uma igreja, é um lugar que é para se cuidar, mas também as igrejas, elas têm muitas setas venenosas, as pessoas não entendem esse tipo de coisa, e a igreja não foge ao Feng Shui também. Isso não tem como tirar. Lógico. Antigamente as igrejas eram feitas com colunas, e atualmente todo mundo faz com cantos, recortes e tudo mais. E aí que peca, né? Que já mora o perigo. As setas para cima da pessoa que está lá dentro não fica. A pessoa sai fora. Então, dentro da sua casa, verificar colunas, vigas, telhados, as vigas de telhado, as vigas de estrutural, se elas cortam posição de cama, se elas cortam posição de sofá, se elas caem em cima do fogão, ela corta a energia do fogão. Então, tudo que a viga passe por cima, ela corta. Então, se ela está entre meio de ambiente, beleza, mas se ela está em cima do sofá, em cima de uma cama, a pessoa vai ter doença, vai ter problema. Deixa eu dar um exemplo, gente. Se a parede tiver isso aqui, tá vendo? Aí você tem são as setas que vão. Uma parede aqui, outra aqui, e forma essa ponta. Formando essa ponta, vai em direção. Essa aí vai formando. Perguntaram aqui, a cruz. A cruz de Cristo não passa uma energia de. A cruz de o quê? Médico Cunham. A cruz de Cristo não passa uma energia de. A gente não entendeu a sua pergunta. Não entendi o que é esse dir. É. Tá?
De dor, de dor. De Aí dor. será que está voltando àquela história que a gente está falando da outra vez? Então, a Quando você entra cruz, quando a gente entra, para a maioria das pessoas, tem esse significado. Aí você tem que ressignificar. porque assim, Porque assim, dentro da igreja, dentro da igreja, é aí, Silvia? Dentro da igreja, a imagem de Jesus naquela situação tem uma mensagem que a igreja está passando, é diferente. Então você está exato. com um entendimento dentro de um conceito da igreja católica. Quando você tem isso dentro de casa, a gente pede para não colocar a imagem de Jesus, porque tudo que for sofrimento causa sofrimento. Tá? Exato. Então, o contexto do Feng Shui, entende que é uma arte milenar de mais de 5.000 anos. É muito antes da era de Jesus. Então, a imagem, para vocês entenderem que a imagem de dor e sofrimento não é favorável dentro de um ambiente doméstico. Então, você evita. Mas você pode usar a cruz, porque o significado da cruz é a redenção, é a proteção, é o apego a uma religião, a uma ideia. Mas Cristo pendurado é como se você tivesse o tempo todo revivendo o sofrimento dele para entender o conceito que ele te passou. É como se você tivesse que matar ele todo o tempo para entender que ele morreu por tua causa, né? Então não tem Todos os dias você acaba matando. Exatamente. Você tem que entender que a cruz significa isso. Ponto. Tanto é que a cruz católica ela tem vários significados, e ela tem várias variações em outras culturas, em outros segmentos religiosos. A cruz é usada em várias religiões. Então, assim, na católica, o uso de Jesus na igreja, dentro da igreja, tem uma conotação diferenciada. Mas dentro da casa, você ver a imagem dele sofrendo, te traz sofrimento. Para mim, particularmente, traz. Então, assim, eu acredito na cruz? Acredito. Mas eu não tenho necessidade de ver ele pendurado ali. É a mesma coisa de você ver um sofrimento o tempo todo. Você fica cultuando o sofrimento em vez de resolver o problema. O problema é não sofrer, é trazer alegria. Então, dentro da sua casa... Aí o que você pode também fazer é ressignificar a cruz. Que é o ressignificar é a cruz, né? Então é o seu corpo. Cabeça no espiritual e pés no chão. Então é a haste principal. E os braços, que é o outro traço da cruz, né? Quando eu consigo trazer as coisas para mim. Então eu fecho essa cruz. Então eu estou plena, céu e terra, e conseguindo trazer as coisas para mim. Quando você ressignifica, aí muda a história. É porque mas isso a nossa mente, eles têm que entender o seguinte, a nossa mente, ela tem o consciente e o inconsciente. O consciente é o que entende as coisas. O inconsciente, ele capta coisas. Então, o que ele capta, ele não significa, ele não ressignifica, ele não cria, ele vê, ponto. Ele entende que aquilo é sofrimento, ponto. E você não tem como mudar isso dentro. Você não vai falar, olha, não pensa dessa forma. Aí é o teu consciente que está falando, mas o teu inconsciente é muito mais forte. Então ele vai manter aquela ideia de sofrimento. Se você só vai conseguir as coisas com muito sofrimento, com muita penúria, só se Deus te ajudar. Amado, Deus é 10%. Os 90% é você que vai ter que fazer. Ele te deixou aqui em vida para fazer coisas. Ele confiou em você de fazer coisas. Então, os 10% ele tem. Ele já fez a parte dele. Agora, a tua parte é fazer o melhor. Então, não é ver Jesus no sofrimento e entender que ele fez um bem. É entender que ele fez um bem em vida também, fora da cruz. Então, a sensação de paz seria muito mais bonito você usar a pomba branca, que o pessoal usa da Divina Trindade, né? Que usa a pomba da paz, a imagenzinha do Espírito Santo. Porque essa é uma renovação, essa é uma energia de inspiração. Eu prefiro muito mais colocar uma pomba da paz do que a cruz em si. Porém, tá? Quando você faz um ritual de proteção, purificação, e eu preciso de uma cruz, eu não vou usar a cruz sozinha, porque eu preciso da imagem de Jesus, que é o que pesa, que é o que força a situação. Então, quando o pessoal na igreja faz
como é que fala? A desobsessão, né? Faz o exorcismo, ele precisa daquela energia. Porque aquela energia é ancestral, é uma coisa muito mais forte. É um outro conceito a Ó, ser usado. ele falou assim, Helene, é Beth, não é Marcos, ok. Eu fui Ah, tá, católica é a Beth. quase, Eu não quase toda a reconheci. minha vida, mas não consigo mudar o significado de sofrimento do mestre para mim. A cruz de 4 braços, ah, é isso, o sofrimento do mestre. Não Para me mim, a passa. cruz de 4 braços, dos 4 elementos, não me passa, ou o quê? Ela Não me caiu, passa, ou ela não faltou conseguiu. alguma coisa. Faltou. Faltou alguma coisa. Então tá, não passa segurança, passa sofrimento. Então, precisa ver o que a cruz, no caso, passa para você, tá? Ó, entende assim, ó, no meu caso, tá? Eu acredito Ela em não tudo. consegue, ela não consegue mudar o significado de sofrimento da cruz. Eu também não, tá? Então, assim, a minha família sempre foi católica e existia cruz pela casa inteira. Eu sentia uma energia muito pesada, eu não me sentia bem. Hoje eu não tenho a cruz, mas em compensação, a gente passa nas igrejas, a gente vai, a gente tem a conotação da igreja, faz cruz para vender, porque o pessoal pede para a gente encomenda. O Maurício, ele vai toda vez, ele vai na igreja para rezar, tem uma imagem de Nossa Senhora na frente da igreja que foi batizada. Ela fica do lado de fora com iluminação. Então ele passa lá para agradecer, ele passa para agradecer as bênçãos que a Ah, gente então, recebe. a comparação que a Beth está fazendo é assim: a cruz do mestre traz o sofrimento, mas a cruz dos 4 elementos não passa essa mesma dor que a cruz normal, entendeu? Então seria a cruz sem a imagem de Jesus, é certo? É isso? Exato. E aí não É o é. que a gente, Então, porque é o que a tem gente tinha diferença. falado. A cruz dos 4 elementos, os 4 braços são do mesmo tamanho. A cruz de Jesus, não. Ela é 2 são de um proporcional. tamanho, Ela né? tem proporção. Vamos supor, de 1 metro, os braços é 60 centímetros. Se eu tenho 1 metro de altura, Exato. 60 Já, centímetros. já Ela é a outra dos proporcional. 4 elementos, não. Todos os 4 elementos são proporcional. Ah, mas tem várias cruzes, né? Então, mas o conceito que Sim, eu estou sim. falando é a imagem dele pregado na cruz, o desenho dele, a peça de metal que coloca a imagem dele. É esse sofrimento que eu não acho legal. Vamos supor, só a cruz em si não tem problema nenhum. Eu mesma, quando eu vou fazer consultoria, a pessoa fala que ela acredita na cruz, ela prefere colocar o crucifixo, a gente coloca acima da porta, porque não adianta eu colocar o baguá. Sim. Ela não se identifica com o baguá. Ela não vai se identificar com o olho de Horus. Ela não vai se identificar com o olho grego. Entendeu? Com o pergaminho árabe. Cada um tem o seu. Aquilo que ele. Sim. Sua Eu. simbologia, o que fica Tipo bem, o que se assim. sente bem. Ah, Helene, você tem altar? Não, não tem altar. Você tem? Não, não tenho. Eu acredito. Ponto. É uma percepção minha de espiritualidade livre. Então, eu acredito no que existe. Então, eu não preciso materializar ele para acreditar. As pessoas precisam materializar para acreditar, não para acreditar, mas para reforçar o credo naquilo. Sim, A reforçar a minha crença. necessidade Uhum. não chega tanto. Tanto é que o Maurício precisa mais do que eu, no caso. E ele é muito mais devotado, no caso, aos conceitos religiosos do que eu, que fui criada com uma família católica. Eu não tenho essa percepção. A minha percepção eu acredito no todo. E quando eu preciso de força, eu fecho os olhos e penso. É a Sim, minha conotação. Mas eu não posso passar isso para todo mundo. Cada um tem o seu. E eu vou em cima daquilo que a pessoa acredita. Mas eu vou dar um embasamento exatamente. positivo e não um ensinamento negativo. Porque dentro das religiões, a cruz católica é a que mais é o sofrimento, porque as outras não têm esse tipo de sofrimento. Para pensar. As outras não. Ou elas acreditam nos deuses, ou elas acreditam numa imagem, ou elas acreditam numa. Mas a nossa é só uma cruz, né? A parte católica só é uma cruz com sofrimento, uma pessoa pendurada. Que não tem necessidade. Porque já sabe qual é Verdade. o sofrimento. Né? E muita gente nem Sim. releva aquilo, nem pensa naquilo. Ela pensa em outra coisa. Ela está pedindo. Ela pede tudo, mas ela nunca vai. Teve uma pessoa que ficou pendurada para isso. Entendeu?
Sim, Ou tipo assim, exatamente. você, vamos supor, vai uma divagação. Você lembra de Tiradentes enforcado ou você lembra da bandeira de Minas Gerais que ele lutou? Eu lembro da bandeira, eu não vou ficar pensando nele sendo pendurado em prol de alguma coisa. Exatamente. Então, Porque é outro o significado, é outra benefício, história. Né? você tem que pensar que o sofrimento foi para trazer um benefício. Então, pensa no benefício. É ele que vai te trazer energia, ele que vai te dar segurança. E onde você fala, tô aqui, eu tô segura. Eu já sou Sim, daquela ideia que Jesus falava assim, levanta uma pedra que eu vou estar ali. Tá? Então, quando você trabalha as energias de uma pessoa, você tem que entender por onde vai o caminho do pensamento dela. Porque algumas coisas você vai ter que nem você falou, ressignificar para que ela entenda que aquela energia, exato. entendeu? Que está mudando tudo. Isso. Exatamente. Então, tipo assim, coisas que a pessoa tem na casa que serve para o Feng Shui, vamos supor, eu preciso ativar a área do sucesso e eu tenho uma luminária, ou eu tenho uma lareira, ou eu tenho uma planta que forma as pontudas. Tá? É o mesmo número, de novo. Aí, que eu faço? Quando eu falo para ela, eu tenho as áreas do baguá, mas eu preciso de uma peça para identificar essa área, que represente essa área, e essa peça vai ser onde eu vou ancorar energia. Ah, mas se a peça quebrar, troca, substitui por uma similar ou outra coisa que represente a mesma área. Isso pode acontecer. Então, eu vou dar um significado para aquilo que foi feito. Quando a gente aprende Feng Shui, toda a cura que a gente faz e toda a peça que a gente coloca, a gente faz o mantra do Om Mani Padme Hum 9 vezes. Eu não fico repetindo isso como se fosse um monge tibetano na casa da pessoa, mas eu Sim. já estou trabalhando energeticamente para que aquela peça seja aquele. Então, eu estou Sim. dando. Como é que fala? Eu estou dando rótulo, eu estou denominando, a partir de agora, vai ser Sir, sabe, com alguma coisa. Eu vou falar que ela vai ser isso. E a pessoa vai significar aquilo, Sim. tá? Então, cada cura que a gente faz na casa, a gente tem que entender que é um processo do Feng Shui que você está avançando. Não é só alguma coisa, você está avançando, é um processo. Esse processo é de purificação e de abertura de caminhos, em todos os sentidos. Então, Sim. tanto aqui na roda de cura, quando a gente faz ativação, a última área a ser ativada é do amor. Uma depende da outra. E sem uma depender da outra, nada funciona. Existe uma regra, inclusive, de colocar os objetos na hora da ativação do Feng Shui, que é uma estrela. Então, a gente tem uma posição de fazer. Então, a pessoa não entende porque a gente está andando pela casa. A gente faz tipo uma Tem estrela para coisas poder. específicas para serem feitas, exatamente isso. Então, não é só. A pessoa acha, é só. Não, não é só. Tem uma série de coisas que são feitas que eu não fico o tempo todo. Olha isso, olha que enche o saco. A pessoa fica muito chateada, ela quer ver resultado, ela não quer você falando. Então, muitas vezes eu não falo, Exatamente. eu só exemplifico e vou Só que fazendo o as que tem que pessoas fazer. têm que entender que os resultados aparecem, mas também de acordo com o que é a atitude que ela tiver, o que ela fizer. Porque, Sempre. afinal de contas, a Porque, casa assim, é dela. a energia é dela. Eu só estou redirecionando essa energia de uma forma positiva. Reorganizando. Reorganizando. Então, às vezes, ela não fala assim, Exatamente. eu tô tendo um problema. Tá, vamos ver qual é o problema. Às vezes o problema não tá ali. Na hora que eu tô fazendo as estrelas, eu tô vendo que o problema não tá ali. O baguá tá mostrando outra coisa. A casa tá me mostrando outras, né? A, a, a outra tá falando é a suástica. Bom, em momentos de guerra, evitemos esse assunto. Porque, assim, está muito complicado falar sobre a suástica, porque ela tem várias vertentes e dentro das runas ela tem uma conotação de prosperidade e foi usada magicamente pelos nazistas para conseguirem o sucesso dobrado. Então, assim, como a bandeira do Brasil hoje está pintada de verde e amarelo e todo mundo acha que é bolsonarista, a swastika aconteceu a mesma coisa. Então,
Em tempos de guerra, falar sobre ela agora está complicado para não criar atritos e... Energeticamente, a gente deixa para uma outra live. Porque assim, E me diz uma coisa, simbologia... nós vamos ter que continuar esse assunto numa próxima live. A gente pode até... Porque já falamos 1 hora, hein? E tem assunto. Você pensou em algum baralho aí? Você trouxe alguma coisa Hoje aí? não peguei, porque eu estava tão focada na parte Quer que eu tire um? para dar um alento para as pessoas. Peraí, Então, eu vou pegar do jardim. Agora eu tiro uma runa. Não pega runa, amor. Tem certeza? Absoluta. Maurício tira uma runa. Tem certeza? Tá. A voz do além. A voz do além. Falar. A voz do além vai aparecer? Pode ser. Quer aparecer? Não. Pode tirar a runa. A voz do além está muito feliz que eu achei meu gato preto. O gatinho preto sumiu 3 dias. O problema é que eu só vou... Amanhã eu tenho que pedir a chave para o Alexandre para arrombar a loja dele lá para mim pegar o gato. Tá preso aonde? Sem comida? Tá, a vizinha tá colocando água e comida para ele. Ele caiu lá dentro. As paredes têm 5 metros cada uma. Pra mim. Nós vamos buscar hoje, pegar esse cara e ir lá. Então, runas, fala um pouquinho o que são as runas. Vamos lá, Mauricinho. Tá. O que são as runas? As runas são símbolos, são letras... As runas são símbolos nórdicos. São símbolos, são letras vikings, são letras, alfabeto. Alfabeto nórdico. E vamos explicar. Runas vikings, só existem runas vikings, não existem outras. Porque existe a falsa conotação de runas de bruxa, mas não são runas de bruxa porque elas têm outros significados. Apesar de elas usarem alguns símbolos rúnicos, elas não têm o alfabeto rúnico. Então, elas não são runas, elas são oráculos. É uma advertência que a gente está fazendo. Qualquer um pode ler runas? Pode, desde que estude. E elas se abram para conversar, porque elas conversam, né? Não pode ser só homem ou mulher. Não tem pode. Isso de ser... Por exemplo, que nem na parte cigana dizem que dados é só o homem que pode ler. A diferença que a gente fala é o seguinte. A runa direta, ela é objetiva e ela é prática. Então, a denominação de homem, nesse sentido, seria mais lógico. Se a mulher tem essa postura mais dinâmica, as runas falam com elas normalmente, porque elas vão falar ou é ou não é. E como no Feng Shui, quem tem domínio do seu destino é a pessoa. Então, a runa vai falar diretamente para a pessoa. Está acontecendo isso e isso. Se você mudar, acontece isso. Se não mudar, daqui pode piorar. Então, essa a conotação da runa. Mas é um oráculo de 25 peças, sendo que uma delas é a branca, em alguns conceitos não usam, mas a branca é Odin, significa o universo, tudo. Então, ele tem uma participação especial numa leitura. No caso do Maurício, ele joga com os talismãs, porque existem talismãs feitos em cima de unificações de runas. Então, faça um desenho com várias runas. Ela tem um significado e uma potência, né? E todas elas, a maioria delas tem tempo. Elas têm um tempo de utilização. Então, quando a pessoa fala para mim, perdeu o talismã, é porque o tempo de uso acabou. Então, elas têm uma energia de volátil, elas têm uma energia rápida, e todo mundo pode. Quem tiver aprender a cultura, entender o que são os vikings e qual a importância deles na história, as runas se tornam muito mais fáceis para ler, porque vai entender qual é a dinâmica delas lá atrás, não de hoje. Então, o conceito, como no Ele vai tirar uma pedra para o momento atual ou para hoje? Ele tirou que a energia está jogando. Para essa semana inteira. Semana, senta aqui e fala para ela. Para essa semana. Ok. Tirei para essa semana inteira. A Lene tirou 3. Olá, Silvia, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Ótimo, melhor agora que a gente está conversando. Eu sou a voz do além. Então, a voz do além aqui vai falar assim para vocês. Vamos deixar algumas coisas para trás? Mágoa, dor, rancor, tristeza. Vamos deixar isso lá para trás. Tudo bem? Isso daqui vai fazer parte do nosso passado. Aconteceu. Ponto. Aconteceu e pronto. Deixa para lá. Bola para frente. Bola para frente.
tá? Hoje, o que a gente quer? Hoje a gente quer renascer, reconstruir, reciclar, renovar, tá? Então, daqui para frente, de hoje, que são daqui, vamos contar 9 dias. O renascer é o quê? É uma gestação. Uma gestação, 9 meses. 9 dias, para a gente é pouco. Entendeu? Então, dentro desses 9 dias, vamos começar a pensar de uma forma em que a gente pode reciclar, se reestruturar, se renovar. Por que eu estou falando isso? O dia ele só tem 24 horas. Em 24 horas você pode fazer muito. Eu tenho essa runa aqui, da gás. Tá? Essa daqui é a runa Ingus. Ingus é uma gestação, é uma renovação, é você se reciclar, certo? Então é por isso que eu pedi para se renovar. Aqui eu tenho da gás. Se você olhar bem, da gás parece uma ampulheta. Tá? E da gás ele me conta 24 horas. E durante 24 horas você pode mudar tudo na sua vida. Sim. Tá? Então depois dessa sua gestação de 9 dias, o que você pode fazer? Mudar tudo na sua vida. Tá? O mudar na sua vida é o quê? São as suas atitudes. Você pode prosperar. Você quer melhorar? Então vamos prosperar. Sabe, pensamento positivo, coisas que você tem lá, que você deixou, sonhos, você pode melhorar esses sonhos e plantar eles novamente. Porque você reciclou. Entendeu? Então, dentro dessa situação que as runas estão te mostrando, deixou para trás, renovou, reciclou, certo? Mudanças estão para acontecer. Você só tem que estar aberto às mudanças. Eu tenho uma frase que fala assim, aliás, eu não tenho uma frase, eu aprendi com essa frase, né? Abre para o novo e deixa o novo entrar. Só que para o novo entrar, você tem que deixar o velho sair. Eu só espero que vocês estejam dispostos a deixar o novo entrar. Deixar essa mudança acontecer. Deixa a mudança acontecer, mas deixa o novo entrar. Sim. Deixa o novo entrar, para o velho sair. Quando você deixa as mágoas, os rancores, a raiva, o ódio, tudo mais lá para trás, que já não mais faz parte de você, você deixa o novo entrar. O novo causa boas situações. É difícil? É difícil. Mas, poxa, quem não quer o que é novo? Você quer continuar com o Fusquinha ou você quer uma Ferrari? Ah, legal, eu não sei dirigir a Ferrari. Aprenda do jeito que você aprendeu a dirigir o Fusquinha. É simples. Exatamente. Então, deixa o novo entrar na sua vida. Recado das runas para vocês. Da voz do além. Gratidão. A voz do além. Vai buscar o gato. Tá chovendo. Aqui tá chovendo, caindo maior temporal. Vai buscar o gato. Aqui não, graças a Deus não. E só para avisar, Aqui tá. Final de semana Tá caindo vai sim. ser... Esse final de semana, Paranapiacaba. Estarei lá palestrando, caindo eu e tempo. Mauricinho. Oi? Ah, esse final de semana, né? Vamos estar lá no sábado. Sábado a gente vai passar o dia todo lá. Mas a nossa palestra é a meio-dia do Maurício, a 1h da tarde a minha. Ah, legal.
Faz a sua propaganda aí. Acabei de Chame fazer. as pessoas, por favor. Oi? Chame as pessoas. Tô chamando o pessoal para assistir a palestra de Feng Shui lá, em Lá Paranapiacaba. onde? Paranapiacaba, São Paulo. Vai ter van e metrô. É só acessar pela internet, na Casa de Bruxa, que eles têm os links com o pessoal já se mobilizando para se encontrar lá. Dá para ir de ônibus, de trem. Tá. Trem, pegar Rio Grande da Serra no metrô, na estação, Estação Brás, até Rio Grande da Serra. Da Rio Grande da Serra tem um ônibus direto até a cidade de Paranapiacaba. Vai e volta, super tranquilo. Vai estar cheio de gente. Os ônibus vai ser muito legal, porque como a gente já pegou várias vezes com o pessoal do ônibus, o pessoal vai fantasiado de São Paulo. Então o trem vai estar todo mundo fantasiado no ônibus, parecendo que você está indo para um Halloween. A cidade vai estar aberta, só as palestras que o pessoal cobra uma taxa e é para levar 1 quilo de alimento, uma coisa assim. Mas está tudo explicadinho lá no site, é só www.casadebruxa.com.br. E vamos lá, né? Vamos mais um ano, porque já é 17º, nós somos desde o primeiro. Há 17 anos participando. Vocês estão ficando maduros. Não, aí quando o pessoal me pede produto na internet, acha que a gente não conhece ninguém, né? Porque, tipo assim, é lojista, artesão. Meu, a gente conhece Deus e o mundo. Tô falando assim, que pena, precisam vir ao Rio. É que tem a. Façam um A gente tem um evento, a gente tem a conferência de. Magos e Bruxos. Não. Do Claudinei Prieto, que todo ano tem. Rio, Minas e São Paulo. Eu só vou, se possível, vou estar esse ano só em São Paulo. Agora, ano que vem, que as viagens vão estar mais tranquilas, sem pandemia, se Deus quiser, Sim. Aí a gente vai estar viajando mais, né? Por enquanto, é só manter São Paulo. Com certeza. Então, tipo assim, tá todo mundo fervoroso. Então, na nossa né? próxima live, a gente continua esse assunto. Aí eu conto como foi. Ou não? Continuamos, porque tem mais coisas para falar. Mais juntas, porque às vezes a gente fala coisas mais e a internet está ficando e tem outras que o pessoal comenta que pode ajudar também. Tá. Pessoal, vai ficar gravado, vou colocar no YouTube e qualquer coisa deixa as suas perguntas lá no YouTube ou aqui no gravado aqui no Instagram. No meu Instagram. E aí a gente vai lá, olha, e aí é mais material para a gente poder falar na... Ideias também, porque o pessoal quer falar também. Se o pessoal quiser falar de cores, sim. a gente vai falar. Vai ser legal. Tá voltando? Voltou. Também. Qual sugestões de assuntos que vocês querem que a gente fale para vocês e dê algumas sugestões, tá bom? Isso. Gratidão, Elaine. Gratidão, Silvinha. Gratidão a todos. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Semana que vem temos mais assunto, mais bate-papo. Não vai ser a semana que vem, a outra. A outra, A outra. Semana sim, semana não. Sim, exatamente. Nós no Instagram. Tchau, gratidão. Tchau. Obrigado, Maurício. De nada, Silvia. Um beijo para todo mundo. Beijo.